Paz do Senhor, professor da Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos. Seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmã Ivanilca. A paz do Senhor, Manuela, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com a senhora, como está? Super feliz com o encerramento do trimestre. Foi um trimestre muito importante. Trouxe muito conhecimento bíblico de relevância, então eu estou assim muito feliz. Amém. E como a irmã Ivanilca colocou agora, né, chegamos à nossa última lição. Que privilégio, que bênção, né? Estudar um trimestre inteiro sobre realmente o que é ser igreja, né? O propósito da igreja, mas também as nossas responsabilidades, deveres, princípios dentro desse corpo, né? E aqui, na última lição, que tem por título O Poder de Deus na Missão da Igreja, teremos como objetivo refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, analisar as diferentes perspectivas da capacidade do Espírito Santo à sua igreja e, por fim, pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária. Então, dentro desses objetivos, nós queremos trazer para vocês, agora nesse momento, né, dinâmicas que você pode estar pensando, planejando para a sua aula, como a gente sempre tem colocado, né? Você pode também estar adaptando, reorganizando, pensando a respeito, até tendo outras ideias para estar aí realizando essa ministração. E para começar, né, eu queria falar um pouco, eu acho que nessa introdução seria muito importante você começar, né? Às vezes, a gente sabe que é uma classe mais madura, a classe de adultos, né, Ivanilca? Mas mesmo assim, eu acho que é importante você começar com uma parte introdutória até sobre quem é o Espírito Santo, mesmo que pareça simples, né? Mesmo que se pareça algo assim, mas todo mundo sabe. Mas é bom, às vezes, a gente perguntar, falar, ouvir, como uma forma introdutória mesmo. De modo que, como pentecostais que somos, né, não podemos extinguir ou ridicularizar, limitar o poder do Espírito Santo, né? Na verdade, a ideia dessa lição, acho que ela finaliza, né? Fecha bem, porque ela traz um pouco da lição do trimestre ainda de 2023, né? O quarto trimestre, e agora ela une aí tudo que nós aprendemos a respeito da igreja, desse corpo de Cristo, agora sendo levado, aplicado à sua missão, né? Então, realmente, o Espírito Santo ele faz parte desse processo. E aí, uma dinâmica bem simples para vocês começarem seria levar, certo? 4 copos de água, né? Ou pode ser de plástico, tá? Eu trouxe aqui só para exemplificar. E só trouxe um, mas você leve 4, tá bom? Só para ir conversando com os seus alunos como uma forma introdutória mesmo, de relembrar, né? E aí você levar uma garrafa com água. Então, dentro disso, você vai colocando em cada copo um pouquinho. Então, no primeiro copo, você vai colocar um pouquinho, dizendo que a gente, quando aceita Cristo, a gente aí recebe o Espírito Santo, né? E aí, conforme a gente vai frequentando os cultos, tendo comunhão, fazendo o nosso devocional, nós vamos crescendo espiritualmente. E aí a gente vai, o Senhor vai nos enchendo um pouco mais desse espírito, né? E aqui, além disso, a gente vai continuando, a gente continua sendo revestido, então a gente vai aprendendo a orar, até a testemunhar, então a viver esta palavra. E isso nós vivemos em dependência do Espírito. Então ele continua a nos capacitar, a nos encher, e aí você vai enchendo um pouco mais. Até que chega ao momento em que nós somos desejosos, né? E somos muitas das vezes batizados com o Espírito Santo. E aí, ao ser batizado com o Espírito Santo, nós precisamos continuar fazendo tudo que a gente fez anteriormente, crescendo na palavra, na oração, servindo ao Senhor, em comunhão com os irmãos. E aí, você vai encher o copo falando isso, né, até ele transbordar, certo? Porque a ideia é usar mesmo aí a palavra-chave de sermos revestidos do poder
E na igreja do Senhor, esse revestimento ele aparece com sinais. Esse poder de Deus na vida da igreja, né, na missão da igreja, ele vai aparecer como a sensibilidade do Espírito Santo, como está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30. A rendição por completo a Cristo, né? Então, eu fui salvo, então eu entreguei, eu sou dependente de Deus. Então, Efésios 5, 18. O contentamento, Efésios 5, do 19 ao 20. A santidade, como é importante a igreja demonstrar, né, esse poder, porque somente no poder do Espírito Santo que a gente pode, né, ser santificado, essa santificação progressiva que vai acontecendo em nossa vida, como está em Efésios 4, 22 e 5, 7. Assim também nos nossos relacionamentos, que entra a comunhão, a unidade da igreja, o amor àquele que ainda não conhece a Cristo. E aí, e tudo isso, né, como está em Efésios 5, 23, e aí tudo isso vai culminar onde? Nos frutos. E os frutos está em cumprir essa missão, como está em Efésios 5, do 8 ao 10. Então, você vai aí frutificar com base em tudo, né, que você vivenciou ao longo dessa sua jornada, dessa sua caminhada cristã, né? Então é uma forma aí de você estar exemplificando. Em outras lições também eu já trouxe, né, a questão até de levar a vela sobre esse revestimento do poder do Espírito Santo, pode ser também uma oportunidade de você estar levando aos seus alunos. Então essa é a minha dica para a aula de hoje, tá? E agora vamos ouvir aí a dica da irmã Ivanilca. Amém, Manuela. É, a minha sugestão é essa lição. Na verdade, assim, bem bacana, porque você está trazendo uma dica que o professor pode introduzir, né, a lição, fazendo essa aplicação, mostrando que receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é um up, é algo a mais que o Senhor nos oferece, porque nós já recebemos o Espírito Santo, né, ao aceitar Jesus. E a minha proposta, né, esse material que eu estou propondo é uma proposta de revisão, incluindo o que a gente estudou no trimestre anterior, então se complementa. Esse material vai estar disponível para vocês através desse QR Code, tá certo? E, na verdade, é um fechamento com uma tempestade de ideias, onde a gente vai resgatar alguns aspectos daquilo que a gente estudou. E aí, nosso primeiro encontro, a gente falou, né, sobre, eu sugeri para vocês, né, que fizesse um painel com as ideias iniciais da sua turma sobre o que é igreja e quem faz parte dela, né? E aí eu até disse para vocês naquele momento que se houvesse a possibilidade de guardar esse registro, a gente poderia estar agora finalizando com a comparação. O que é que eu trouxe de conhecimento inicial sobre o que é a igreja e sobre quem faz parte dela, e agora trazendo novamente essa questão para ver o que é que a gente ampliou em termos de conceito do que é a igreja e quem integra essa igreja. Então, assim, a ideia era realmente que eles respondessem essa questão de novo, para a gente observar que novos elementos agora eles trazem ao pensar sobre a igreja, tá certo? Outra questão que eu estou sugerindo para a gente levar para os nossos alunos é que aspectos do estudo desse trimestre você destaca como relevante e trouxer edificação para a sua vida. Porque ao longo do trimestre inteiro nós passamos assim por muitos aspectos relativos ao conhecimento, né, sistemático do que é a igreja, né, as imagens dessa igreja, a natureza da igreja, a missão dessa igreja, igreja como organismo e organização, a disciplina na igreja, o batismo, a ceia. Então, seria uma forma desse aluno revisitar tudo que ele estudou e destacar, poxa, para mim isso aqui foi essencial, eu não conhecia, isso aqui trouxe muita edificação. Outra questão que eu estou sugerindo é qual a importância da ação do Espírito Santo para a vida e desenvolvimento da igreja, né? Porque a gente vem estudando e tendo como referência a igreja de Atos, né?
que é a igreja padrão, e a gente vai vendo o mover do Espírito Santo no crescimento dessa igreja, na separação desses obreiros, nas estratégias missionárias, nas estratégias de pregação. E aí a gente vai estudar, né, que o Espírito Santo ele está disponível a colaborar com a igreja, desde o pastor até o crente mais simples, desde que você esteja aberto e disponível, né, para buscar é, esse revestimento. Então, a gente vai estudar, né, nessa última lição o quanto é importante que a igreja do Senhor seja dependente e o Espírito Santo vai ser tratado como força motriz, ou seja, aquilo que dá a direção, que impulsiona, que dá o start. Então, vamos ouvir o que os nossos alunos têm para falar sobre essa questão. E para mim, assim, eu tenho muita curiosidade de sondar dos meus alunos, né? Então, essa pergunta não pode faltar. O que você acha? Você acha importante fazer parte dessa igreja? Justifique. Há uma importância nisso? Né? Nesse contexto em que a gente vivencia, né? De tantas pessoas que não valorizam estar na igreja, estar em comunhão, olham para o copo meio seco, né? É difícil estar em trabalhar em comunidade, né? Viver em comunidade. Mas o que é desafiador traz muitas potencialidades, há muito crescimento em estar em coletividade, em professar essa fé coletivamente. E a gente viu que a igreja é um projeto de Deus, né? Foi pensado, projetado, inaugurado e consolidado por Ele. Então, se depois de um trimestre de estudo, o seu aluno sair da escola bíblica feliz por fazer parte dessa igreja, sair com a sua identidade cristã fortalecida, eu fico feliz porque eu e você, enquanto professor, educador cristão, professor da escola bíblica dominical, a gente atingiu o nosso objetivo, que é levar esse conhecimento e fortalecer essa identidade cristã no nosso aluno. Então, estas são algumas questões que a gente está trazendo. Com certeza você tem outras tão importantes quanto, então leve esse questionamento, passe a bola para o seu aluno, deixe ele expressar aquilo que ele aprendeu. Você pode pedir que ele responda por escrito. Aquele aluno que não consegue escrever, que tem alguma dificuldade, deixe ele verbalizar o que ele pensa, que o fato de fazer o registro escrito não seja um elemento de exclusão, mas que ele possa participar e se sentir à vontade de dar o seu depoimento sobre o que ele aprendeu, o quanto ele cresceu. E que Deus possa continuar abençoando sua vida, professor, que você continue sendo bênção, que o Senhor renove suas forças, sua criatividade, o desejo de servir o Senhor, porque nós sabemos o quanto é importante, né? Trabalhar com educação cristã, com o ensino da palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe a cada dia. Amém, né? Como a irmã Ivanilca bem colocou, a gente, nesse finalzinho de trimestre, é a oportunidade que temos de ouvir e ver, de uma forma geral, tudo que o nosso aluno conseguiu aprender, né? Porque aquilo que a gente aprende, de fato, a gente fixa e também vai ali no dia a dia colocando em prática, né? Então, esperamos ter nesse trimestre contribuído com o seu ministério. Desejamos a você um excelente aula, um excelente encerramento de trimestre. Caso você tenha pensado em EBD festiva, né? Mesmo que tenha seja uma classe única, pense como você pode, né? Estar dinamizando essa aula, nem que seja de uma forma introdutória, né? Nesse convidado que vem seja no final, no início, aproveite a oportunidade, né, para estar fazendo, ouvindo ali um pouco, às vezes a classe única acaba distanciando esse momento, mas é uma oportunidade que você pode usar no final da aula
para ouvir alguns alunos que desejem se expressar, que desejem falar, né? Somos gratos a Deus por ter vivenciado esse trimestre com vocês, partilhando aquilo que Deus colocou em nosso coração e também a toda a direção do DENEC pela oportunidade. Deixa a irmã Ivanilca para fazer essas considerações finais e também dizer que foi uma honra imensa dividir este momento com ela, né, em que cresci tanto, aprendi tanto. Foi um momento maravilhoso trabalhar com ela, vivenciar esses momentos e espero que o Senhor continue abençoando a vida dela e me permitindo, né, estar aí, continuar aprendendo junto a ela e com ela. Amém, Manu. Eu que agradeço a paciência. A gente faz com alegria para o Senhor, né? Aquilo que a gente entrega a cada semana, com certeza, é uma oferta ao Senhor. Então a gente faz com alegria, faz assim o melhor o que a gente consegue fazer, porque a gente sabe que você, professor que está nos ouvindo, também é movido por esse sentimento de dedicar ao Senhor as suas primícias. Então, as nossas primícias é aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, né? No meu caso, no seu, é o nosso exercício profissional, a gente trabalha com educação. Então, isso facilita, de algum modo, o pensar pedagógico, o pensar didático dessas lições. Então, o meu desejo é que cada um que está assistindo esse vídeo seja tocado pelo Senhor para apresentar o melhor, né? Porque a gente está apresentando ao Rei. Então, se a gente está dedicando ao Senhor, a gente faz isso, a gente planeja e a gente testa e a gente, ai meu Deus, não deu muito certo, e repensa, né? Por isso é que a gente faz a avaliação. Então, você que está nos ouvindo, fique à vontade para avaliar, para sugerir, para dar essa devolutiva. Ei, não funcionou não, irmã Ivanilca, foi furada. Ou funcionou, ou eu adaptei. Porque realmente em educação não tem receita, né? A gente pega o conhecimento teórico e tenta aplicar e observa. E vai aperfeiçoando. E é assim, né? A Bíblia orienta, o apóstolo Paulo diz que tem que haver dedicação. Então, eu agradeço estar aqui. É um privilégio para mim também. É bem desafiador, mas eu entendo que esse é um desafio que Deus coloca para nós, né? Que estamos nesse ministério de ensinar a palavra do Senhor. E eu digo para vocês que a pessoa mais favorecida é o professor, porque ele aprende bastante, né? E Deus trata com ele antecipadamente, né? O seu aluno vai assistir essa lição domingo, mas a gente já estudou, e enquanto a gente estava estudando, a gente estava orando e pedindo a Jesus, Jesus, como é que a gente faz? Como é que a gente aborda? E ele, que é o mestre por excelência, vai orientando, vai mostrando. Então, entre na sua classe sempre, convidando Jesus para ir à frente, mas confiante que ele vai ser o maior colaborador desse ministério, porque é para a glória dele. Verdade. Então, agradeço, irmã Ivanilca, pelas suas contribuições, pelo seu tempo investido nesse ministério, né? E agradeço a você também, professor, que esteve conosco nessa jornada. Desejo a todos um excelente final de trimestre, como já falei, e a paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. A Amém. paz do Senhor.